falou foi muito interessante, né? Porque o jovem, ele acha que ele vai perder a liberdade. Falando de liberdade, explica pra gente, tanto a senhora quanto você, Josi, a questão da liberdade de uma consagrada de aliança e de uma irmã que vive, vamos supor, reclusa, né? A gente vai usar as nossas terminologias. Fica guardada ali dentro. Como que é essa experiência de liberdade? Porque eu sei que com Deus a gente é livre. A gente tem a liberdade eterna. Mas explique para quem nos assiste que tem essa dúvida. Meu Deus, mas ela fica ali... Ao mesmo tempo que pergunta para a gente, seminaristas, como que a gente aguenta ficar a semana toda presa dentro de um seminário? E até na prática, só para complementar, não que você fez a pergunta errada, mas só para complementar. Você que manda. Na vida prática mesmo. Então, como é exercer a liberdade dentro de um convento, né? Num convento, e como é exercer a liberdade no mundo? Porque você sai trabalhar, você tem sua vida. Então, para uma leiga consagrada e para uma irmã religiosa, como se dá esse aspecto da liberdade no convento e no mundo? Eu acho que no meu caso, né, como a gente tinha comentado, né, nós fazemos votos, né, nós professamos votos. Então, nesse sentido de castidade, pobreza e obediência, diante da igreja, a gente coloca essa nossa liberdade à disposição. A nossa própria fórmula de consagração, ela nos diz, né, a obediência aos nossos superiores e à igreja e aonde que for necessário que a gente atue. Então, a nossa liberdade implica também essa obediência, essa vivência aos votos. Né? Por exemplo, como você fala da liberdade, como que as irmãs conseguem ficar reclusas, né? Residir talvez ali numa casa, né? Então, eu já sabia dessa minha obrigação a partir dos meus votos, que eu tenho uma irmã que é responsável por mim. Então, eu não posso sair de casa na hora que eu quero e fazer o que eu quero, né? Assim, nesse sentido, porque esse chamado que o Senhor me fez, e que é um chamado de amor, e que eu respondo na minha liberdade, eu coloco isso que eu tenho também da minha autonomia, da minha independência à disposição do Senhor. E essa minha forma de colocar pela minha consagração passa através dos meus superiores, né? Assim, então, por exemplo, até mesmo a nossa vida, né? A nossa vida que é uma vida missionária também. Então, eu não posso escolher, irmã, eu só quero morar na missão de Sorocaba. Não, hoje eu estou aqui em Sorocaba e diante da necessidade, a irmã pode me convidar a ir para uma outra missão. Então, pela obediência, a gente vai. Uau. Bom, como a comunidade aliança, nem você falou, né? A gente continua, né, trabalhando, então parece assim, né? O que tem? Mas eu sou chamada também à obediência, tá aqui nos meus estatutos, então eu faço minhas promessas públicas, né, diante da igreja, né, diante da comunidade. Então eu sou chamada a essa vivência também da obediência, mas é claro, a dimensão da liberdade eu vejo muito assim. Quando você ouve a voz de Deus, né, e Deus te fala, né? Por exemplo, você é chamada a cuidar de Shalom, no meu caso, ao carisma Shalom. Então, ali você encontra a liberdade. Né? Você, por exemplo, eu fiz as promessas, eu devo obediência, eu tenho a dimensão da vida de pobreza, né? A pobreza, também a dimensão, por exemplo, do celibato, né, que eu fiz recentemente, mas é uma liberdade, é uma plenitude, assim, que é inexplicável, assim, né? A gente não se sente preso, a gente se sente livre. Inclusive, quando você vai pedir uma dispensa, por exemplo, entendeu? Você não sente assim, nossa, tem que pedir dispensa, sou obrigada a isso, não. Né? Você reza, você discerne junto com o seu formador. As decisões da sua vida não são pautadas nos seus desejos, são pautadas naquilo que Deus quer para você. Então, é uma liberdade isso. Não é, assim, uma prisão. Tipo, nossa, agora né, tudo eu vou ter que levar para a comunidade, né? Se eu vou mudar de emprego, se eu vou, por exemplo, partir em missão, de repente, né, surge no meu coração um desejo de ser essa missionária, né? Dentro do meu coração esse desejo. Eu preciso apresentar. E essa, eu não vejo, assim... Para mim, assim, é uma plenitude tudo isso, sim, entendeu? É uma grande graça você poder saber que a sua vida é dirigida por Deus, né? Porque você está se colocando sob as vozes, né? Que Deus deu, né, para nós, nas autoridades, né? Então, eu não enxergo assim. É a liberdade, eu vejo assim que é uma vida de plenitude. E de forma provocativa, por que você não escolheu de vida e escolheu aliança? Porque assim, no processo vocacional, a gente faz o caminho vocacional e ali a gente vai, né, diante dos encontros, a gente vai ouvindo, vai aprofundando mais o chamado de Deus, né? E eu percebia muito esse desejo meu de estar assim, tipo, no trabalho, né? Eu sempre me via assim também. Então eu fui vendo que a minha vida, ela correspondia à comunidade de aliança, né? Não foi assim por medo, porque na realidade a gente fala assim, a comunidade de vida, deixa tudo e vai. Nós, a comunidade de aliança, a gente deixa todo dia. Então, todo dia que eu deixo a minha casa para ir para o trabalho, eu estou deixando em missão.
Tudo que nem final de semana, tem aniversário, tem alguma coisa na família, né? É também um deixar, é também uma oferta. Eu também deixo, né? Mas a minha dimensão eu deixo quase todos os dias da minha casa. Eu deixo quase todos os dias da minha vida, digamos assim, para poder corresponder ao chamado. Então, também assim, não, às vezes a pessoa fala, quando é de vida é mais difícil, quando é de aliança é mais fácil. Não, pelo contrário, né? Eu acho que as duas realidades, né? E cada um vai ter sua oferta. Ambas partilham de uma oferta de vida total. É uma vida cética de qualquer forma. Assim, né? E é bonito ver que parece que as duas respostas, mesmo sendo estados de vida diferentes, partiram de uma liberdade muito profunda. Então, vocês só responderam porque eram livres. Vocês só conseguiram responder esse chamado, me corrija se eu estiver errado, mas livremente. Né? Responderam livremente e ofertaram a vida para o mundo.